Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direta Sem Café da Universidade Lusófona. É um espaço de diálogo aberto onde temas de extrema relevância para a sociedade contemporânea são discutidos por especialistas de diferentes áreas. Neste episódio, falaremos sobre uma questão delicada e urgente, o aumento dos casos de suicídio entre jovens. O suicídio tornou-se um problema de saúde pública global e discutir o assunto de maneira aberta e informada é uma das formas mais eficazes de quebrar o tabu em torno do tema, além de ser uma estratégia comprovada de prevenção. Para este debate, teremos a participação da professora doutora Cátia Oliveira. A conversa será voltada tanto para o público jovem, tanto para o meio académico, procurando sensibilizar, educar e propor ações concretas que contribuam para a prevenção deste problema. Aqui ao meu lado tenho então a professora Cátia Oliveira. É uma professora auxiliar, psicóloga, cognitivo-comportamental, supervisora clínica e terapeuta sexual, com 19 anos de experiência, especializada em saúde sexual e investigadora em diversos projetos internacionais, além de supervisora de teses de mestrado e doutorado. Podemos então passar para a primeira pergunta. O aumento de casos de suicídio entre jovens tem aumentado. Quais são, na sua opinião, os principais fatores que têm contribuído para esse fenómeno nas últimas décadas? Ok. Desde já agradecer o convite para estar aqui presente e sim, efetivamente as taxas de suicídio atingiram valores máximos nos últimos anos, em particular nas populações entre os 15 e os 24 anos de idade. Infelizmente existe uma maior taxa nos rapazes, estes são dados nacionais, havendo no nosso país neste momento um grande nível de incidência aqui a norte, ok, e na zona da Grande Lisboa. Dados também da Organização Mundial de Saúde têm confirmado este aumento significativo, sendo que as taxas tenderam a aumentar de 15% para 20%. Portanto, assim, de uma forma muito automática, podemos pensar que 5% parece, mas é um valor muito significativo em termos destes casos. Obviamente que esta tendência também acompanha o aumento de quadros de dificuldade psicológica também de uma forma geral, e ao longo da nossa conversa, se calhar vai haver aqui uma permeabilidade entre aquilo que é o suicídio nos jovens, mas o suicídio também em geral, porque ele tem que ser visto como fator geral para termos um entendimento e também para podermos prevenir em diferentes idades, porque ele vai tendo tonalidades diferentes em diferentes fases de vida das pessoas. Mas, efetivamente, esta tendência acompanha aqui o aumento da depressão e da ansiedade e de outros quadros clínicos, não é? nesta população. Só para terem noção, os dados neste momento são que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio no mundo, sendo que as estatísticas assim desmontadas correspondem a aproximadamente uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo em geral, e portanto é uma temática, e fico muito contente de participar nesta temática, porque é uma temática que, como disse, sim, envolve um tabu muito significativo, mas os dados apontam que temos efetivamente aqui que olhar para estas questões de outra forma. Nos jovens, em particular, o suicídio é a segunda causa de morte neste momento. É o que os dados estatísticos mostram, entre os 15 e os 34 anos, sendo que há populações mais vulneráveis do que outras, mas estou a pensar, por exemplo, nas minorias sexuais, que eventualmente que também se associa aos fatores que contribuem para isto, que já irei falar. Portanto, é realmente uma situação que eu diria muito digna de olharmos, e não se pode dizer que também já não se esteja a atuar sobre isto, quer cientificamente, quer a nível de políticas e socialmente, mas efetivamente de alguma forma não está a ser suficiente, porque as taxas estão a aumentar. Causas associadas, não é, a isto, claramente a mais evidente e também a mais estudada diz respeito à saúde mental. E, portanto, este é um dos principais fatores que contribuem para o suicídio. Quer estudos nacionais, quer internacionais demonstram quer o aumento destas dificuldades, mas também demonstram coisas que temos que estar atentos e que temos que olhar, e que nós, técnicos, mas também os nossos políticos, não é? Que efetivamente também aumentou a dificuldade de acesso
aos profissionais de saúde e aos serviços de saúde. Portanto, as pessoas não conseguem ter acesso e, se calhar, este é um fator muito determinante, mais do que o aumento de problemas psicológicos, porque aqui as estatísticas também podem estar contaminadas com as pessoas serem mais sensíveis e procurarem mais, e, portanto, as estatísticas aumentam. Se calhar o problema aqui é que as pessoas procuram ajuda e não conseguem ter resposta para isto. Depois, outros fatores económicos, não é? Portanto, dificuldades económicas, por exemplo, no nosso país vivemos neste momento estudantes que acabaram de entrar no ensino superior e que não têm onde ficar e que não conseguem casa, ou que os pais não conseguem, portanto, suportar as despesas, e esta é claramente uma razão muito cimentada na literatura e na nossa experiência clínica, que também leva ao suicídio. Claro que entre uma coisa e outra há muitos fatores, não é? De perda de autonomia, perda de qualidade de vida, também isto pode contribuir para dificuldades psicológicas, portanto, para transmitir que as razões também não têm uma relação necessariamente totalmente linear e causal. Consumo de substâncias, por exemplo, se formos para a investigação nos Estados Unidos, os opioides são uma das razões mais comuns. Na nossa cultura não está tão relacionado com os opioides, mas sim, o consumo de substâncias, e particularmente os jovens fazem um consumo ou mais recreativo, não é? Mas que pode, associado mais uma vez a dificuldades de outra ordem, levam muitas das vezes a tentativas de suicídio. Há muitas, eu não vou conseguir dizer todas, mas queria destacar uma também muito importante, porque estamos a falar da população mais jovem, o bullying e a vitimização. Okay? Portanto, há uma grande associação entre o bullying e o suicídio, já nos estudos que são feitos há muitos anos, principalmente nas camadas mais jovens, mas eu gostaria aqui de destacar que no ciberbullying isto não acontece, mas no bullying, não é? Nas escolas, estão em risco, está a pessoa que sofre bullying como a pessoa que perpetua o bullying. E é uma coisa que não é propriamente intuitiva, não é? Ou que nós automaticamente não pensamos. A mesma associação não se encontra no ciberbullying, curiosamente, não é? E eu penso que isto tem a ver com o facto de não haver, se calhar, tanta exposição da pessoa, não é? Social, da pessoa que está a fazer o bullying. Mas, para terem noção, há estudos que demonstram um risco de 2 a 3 vezes maior nos jovens que sofrem bullying em tentativas de suicídio do que jovens com outras características. Portanto, o processo de vitimização, de vergonha, por exemplo, então, se for um jovem que pertence a uma minoria, não é? Quadriplica um bocadinho esta vulnerabilidade. E depois temos outros fatores, como história de abuso físico ou sexual nas famílias, existência de doença grave ou incapacidade grave, por exemplo, uma deficiência adquirida ou uma doença crónica, acontecimentos traumáticos, outras questões de vulnerabilidade que podem surgir. E depois, mais subtilmente, mas eu penso que isto depois podemos discutir mais à frente, também ideias, não é? De que há uma certa coragem em se cometer um ato destes, ou então o desespero é a única forma de resolvermos um problema. Portanto, estas crenças também estão na base. Finalmente, a própria exposição ao suicídio nos meios de comunicação social. Se as coisas não são bem feitas, bem transmitidas, pode potenciar aqui o aumento destes comportamentos. Certo. Como já referi anteriormente, então sabemos que o suicídio ainda é um tabu em muitas culturas. Qual é então o papel das conversas abertas e da educação na prevenção ao suicídio e como é que podemos incentivar esse diálogo? Ok. Há muito trabalho a fazer nesse campo, não só em relação ao suicídio, mas em relação à saúde mental, em relação ao preconceito, e há naturalmente um evitamento de falarmos sobre suicídio. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com casos em que a ideação suicida ou a tentativa de suicídio ou o planeamento, não é, pode acontecer, e eu ainda hoje, quando vou direito ao assunto, o meu corpo reage, se calhar é melhor não falar sobre isto, não é? Porque é assustador, portanto é muito compreensível. Eu gostaria de começar por aqui, que haja um evitamento, quer informal, quer formal, como técnica, ou
estou a pensar num professor, numa escola, ou um professor do ensino superior, não é? Em falar sobre esta temática, é porque somos humanos, começa por aqui. É realmente uma temática assustadora, dolorosa e que nos dá a sensação de que vamos abrir uma caixa de Pandora que depois não vamos conseguir controlar. Ou que é uma crença muito comum, não é? De que se falarmos sobre isto vamos aumentar a probabilidade que aconteça, vamos dar ideias, não é? Que é curioso, não é? A gente desmonta isto muito facilmente. Nós levamos para a escola, por exemplo, a prevenção do consumo de substâncias. Vamos lá mostrar as substâncias, vamos falar, e não temos medo que os jovens consumam mais substâncias por estarmos a dizer isso. Mas por ser uma temática de suicídio, ou que eu estou a pensar na sexualidade, que eu estudo, que também acontece muito, a gente tem receio, parece que estamos a dar ideias, e isto é uma crença que tem que ser trabalhada. Portanto, gostaria de começar por aqui e desmontar este mito. O não falar tem muito mais consequências do que o falar. Okay? Por exemplo, o não abordarmos esta temática com crianças, jovens adultos, estudantes universitários, por exemplo, pode promover em pessoas, isto é uma problemática que pode acontecer a qualquer um de nós num determinado momento de vida, pode alienar, não é, a pessoa daquilo que está a acontecer com ela. O que é que está a acontecer comigo, não é? O que são estes pensamentos? O que é que os outros vão pensar sobre aquilo que eu estou a sentir? E, portanto, o falarmos com receio, mas sem receio, as duas coisas podem ir, não é? Na nossa comunicação, pode ajudar o outro a perceber o que se passa com ele, ou, então, se não soubermos explicar, ajudar a procurar essa ajuda. Portanto, é necessário aumentar os níveis de literacia nos jovens, mas nas pessoas que estão em interação com os jovens, nas famílias, na escola, nas universidades, nas empresas, não é? É aqui que eu não resisto a passar no transversal. Sim, não é? muitas vezes passa despercebido pelos familiares e sim, pelos amigos. Sim, e porque é difícil, não é? Às vezes é difícil detectar, portanto, os sinais, porque estamos todos, não é? A tentar, pode ser que passe, não é? Um bocadinho esta ideia. E, portanto, por exemplo, há estudos a mostrar que jovens com baixos níveis de literacia, por exemplo, têm muito mais crenças conservadoras em relação ao suicídio, ou até grandiosas em relação ao suicídio, que os estudos também mostram que estes mesmos jovens que têm estas crenças, se entrarem numa dificuldade desta natureza, são os que menos procuram ajuda. Porque, em princípio, também há uma grande probabilidade de haver um conservadorismo ou um tabu em relação à própria busca para a saúde mental, não é? Portanto, nós precisamos de trabalhar mitos, não é preciso sermos especialistas, mas precisamos de formar as pessoas, não é? Para estarem atentas, para se conectarem com o outro também, e para terem algumas ferramentas para detectar, portanto, alguns sinais para podermos abordar, não é? E aqui chama-se na literatura os gatekeepers, não é? Formarmos gatekeepers, formarmos pessoas, os professores, os educadores, os CEOs, os gestores, a estarem atentos, não é? Os recursos humanos numa empresa, a estarem atentos a estes sinais. Sim. Ok. Quais são as melhores práticas e políticas de saúde pública que têm sido implementadas no combate ao aumento dos casos de suicídio? Olha, há várias práticas neste momento, aliás, essa é uma vantagem, não é, da ciência em si, porque nós trabalhamos todos hoje em dia em torno de guidelines, não é, gerais que vêm exatamente da investigação, e eu estive a rever um bocadinho, estava aqui à procura das minhas notas, a rever a literatura, não é, em torno, não é, destas práticas. É importante dizer que estas práticas não são exatas, porque nós também não temos um padrão, nem existe um padrão específico de uma pessoa que vai cometer suicídio, não é? O que dificulta e o que aumenta a variabilidade, se calhar, das práticas que temos que ter. E esta natureza realmente multifacetada, uma das práticas mais comuns é o rastreio da saúde mental, mas logo aqui ficamos um bocadinho encravados, não é? Porque se os estudos mostram que uma pessoa com suicídio, efetivamente, 70% a 90% das pessoas que tentaram ou cometeram suicídio havia a presença de uma dificuldade, apenas 20% a 30% tiveram acesso ou tiveram acesso ou procuraram ajuda, portanto, ao sistema de saúde, não é? E, portanto, logo à partida, isto é muito fácil concluir que esta estratégia por si só não vai ser suficiente, não é? Portanto, nós precisamos
de ter ferramentas para identificar padrões e indivíduos, não é? Que nos ajudem a encontrar estes sinais e a ajudar. O que é que nós temos a acontecer no nosso país? Temos linhas de apoio e ajuda. Temos a atuação da organização, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que tem feito campanhas muito significativas e foi muito visível, por exemplo, no mês que passou, que foi um mês aqui de sinalização do suicídio. Temos o Governo a financiar a entrada de mais psicólogos nos centros de saúde, temos o financiamento do ensino superior para a saúde mental, mas continua a ser necessário outras medidas, maior legislação em relação à forma como a informação, por exemplo, é transmitida nas redes sociais e na comunicação social. A Ordem, por exemplo, criou um documento para isto, mas precisava de ser legislado. Podemos fazer mais, ter uma campanha, por exemplo, de restringir locais que nós sabemos que são os chamados, desculpem o inglês, hotspots, não é? Que às vezes são transmitidos em notícias sensacionalistas, não é? Portanto, a vedação ou colocar lá mensagens que te retirem a intenção, que tentem manipular no sentido positivo a intenção da pessoa que chega ali, que, sei lá, que se vai atirar da ponte ou que se vai atirar de um penhasco. Portanto, isto são estratégias estudadas que eu sinto que ainda não são aqui implementadas. E uma, só para terminar, que sei que temos o tempo limitado, a atuação em crise no nosso país tem que ser muito melhorada. Portanto, as pessoas que estão num telefone de emergência, há alguma formação, mas ela não é consistente. Há pessoas que se preocupam com esta formação, outras que nem têm tempo nem acesso a elas. Portanto, a atuação em crise, e isto porquê? Porque aquilo que acontece 24 horas antes da intenção é o fator mais determinante. E eu sinto que no nosso país isto ainda não é... ainda não estamos propriamente muito preparados para isto. Ok. De que maneira é que as redes sociais, que são tão presentes na vida dos jovens atualmente, Sim. Impactam a saúde mental? E elas podem ser vistas como um fator de risco ou uma ferramenta de prevenção? Podem ser vistas e devem ser vistas das duas formas. Ou seja, de uma forma geral, não é? Isto já é discutido há muito tempo, desde o surgimento, não é? Aqui da internet e das redes sociais. Primeiro, há uma evidência muito clara do consumo de todos nós, não é? E de passarmos muito tempo da nossa vida, e crescentemente, não é? Nas redes sociais e nos mídia, de alguma forma. A televisão aqui também ainda continua incluída, por muito estranho que pareça, não é? Se calhar para alguns a televisão já é para os velhotes, não é? Sim. Mas, o aumento, não é, do tempo passado está correlacionado, e isto é cientificamente validado, a maiores sintomas de psicopatologia e perda de qualidade de vida. E, portanto, a partir daqui, obviamente, que isto se vai associar também e que pode haver uma contribuição para o aumento das taxas de suicídio. Mas eu acho que há, e aquilo que a literatura também relata, é que há muitas tonalidades aqui da forma como as redes sociais influenciam, que mais uma vez também não é chave direta, não é chave fechadura. Nas redes sociais nós temos um fenómeno, particularmente nos mais jovens, que é o cyberbullying, não é? Que claramente pessoas que têm o azar de sofrer, portanto, um ataque desta natureza têm 1,8% mais de probabilidade de ter pensamentos suicidas e até de estabelecerem um plano suicida. Okay? Isto é um dado muito recente, é um dado cimentado, e lá está, os perpetuadores de cyberbullying não apresentam este mesmo risco. E, portanto, aqui há vários fatores. Este é um direto, mas depois o não dormir bem, o não estabelecer relações interpessoais saudáveis, o não aprender a conectar-se com o outro e com o mundo pode contribuir. Nas redes sociais também há muitas ideias, não é? Ou a glorificação do suicídio, ou páginas que se destinam a ensinar estratégias para sermos eficazes numa tentativa de suicídio. Portanto, estes são as notícias sensacionalistas, portanto, a má comunicação desta informação vulnerabiliza, não é?
é? E, obviamente, quanto mais jovens somos, mais vulneráveis somos a isto, porque estamos num processo de desenvolvimento da nossa identidade, que é influenciada pelo nosso contexto, e se nós passamos 50% do nosso tempo na rede social, obviamente que isto vai determinar significativamente. Mas as redes sociais também podem ser um lado bom. Elas não vão a lado nenhum. Eu acho que é importante aceitar isto. Elas vão se diversificar, vão trazer novas tonalidades, portanto podemos aproveitá-las a nosso favor. E podemos aproveitá-las com boa informação, regulação, não é? Quer de quem gera as próprias redes sociais, portanto, para isto é preciso que os políticos se interessem em façam leis sobre isto, eu não consigo dizer a palavra. Também aqui pode estar o oposto daquilo que habitualmente é reforçado negativamente, portanto a grandiosidade pode estar nas redes sociais a mensagem contrária. Se precisares de ajuda, não é? Podes recorrer aqui, não é? Grupos de ajuda, por exemplo, que podem ser muito mais facilitadores, não é? Aqui em termos online, e também alguns fenómenos interessantes, ou seja, há redes sociais onde os algoritmos permitem identificar pelo tipo de mensagens que são enviadas e que são publicadas, pessoas de risco. E isto é muito interessante. Não poderia não falar em redes sociais e internet sem falar na inteligência artificial, não é? Que é um tema que agora não falar é muito importante. Mas há alguns estudos já, portanto, usando a inteligência artificial para nos ajudar a descobrir padrões, não é? Que nos fazem ser mais eficazes depois na prevenção e na atuação destas pessoas. Portanto, eu acho que não ganhamos nada em diabolizar ou proibir necessariamente o uso de redes sociais, temos é que as regular e às vezes também temos que estar atentos a quem está ao nosso lado, não é? E perceber se lá está um sinal ou não digno de avaliar. Tem de haver um equilíbrio, não é? Sim. Sim, no sim. uso. E aceitarmos que a nossa realidade é esta, não é? Portanto, as redes sociais vão existir, vão ganhar, se calhar daqui a 10 anos estamos a falar disto de outra forma diferente, sim, não é? Portanto, temos que salvaguardar, obviamente, e regular o que prejudica, mas aproveitá-las a nosso favor. E então, nos jovens, em particular, embora eu acho que isto é transversal a todos nós, há muitas formas de podermos prevenir, informar, dar literacia, etc. Ok, pronto. Então, muito obrigada à professora doutora Cátia Oliveira por esta oportunidade de falarmos sobre um tema que merece muita importância atualmente. Queremos aproveitar o dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, para, durante este mês, aumentarmos a conscientização, proporcionando um espaço para o diálogo e a reflexão sobre o papel de cada um na prevenção ao suicídio. Através de uma discussão aberta e informada, esperamos não apenas desmitificar o assunto, mas também criar um ambiente onde a saúde mental possa ser discutida sem medo ou preconceito, tanto no contexto pessoal quanto no académico. Obrigada. Obrigada.